recebendo aqui o jornalista Oswaldo Eustáquio, para falar um pouquinho de política também. E, mais uma vez, parabéns pelo teu blog, está repercutindo, está bombando. Eu vou falar uma coisa para você, Oswaldo, sem medo de ser feliz. Há 10 anos que eu estou aqui na cidade e parabéns pela tua coragem, acima de tudo. Eu nunca vi o jornalista chegar e colocar as cartas na mesa, sempre com documentos, sempre baseado, não no diz que me diz, porque você jogar bobagem no ar, qualquer um joga. As redes sociais estão aí, infelizmente, para muitas pessoas que utilizam a rede social para denigrir a imagem de pessoas, sem documento, sem embasamento. Você tem feito isso com muita coragem desde que eu te conheço. E não sei se algum dia teve alguém que fizesse isso na cidade de Paranaguá, e o reflexo disso que alguns ficam pipocando. Sabe quando você vai estourar milho de pipoca, tem gente que fica desesperada. Tem gente que fala, a televisão está quebrada, a televisão não sei o quê, a televisão isso, não tem argumento para falar. Como é que você se mantém forte do jeito que você está e levando paulada aí, às vezes, sem sentido? Porque quando se fala a verdade, se mexe com muita coisa, né? É verdade. Boa tarde, primeiro. Boa tarde. Tony Lagos, meu amigo. Monstro do jornalismo. Eu tenho uma resposta para você, Tony, e para toda a população de Paranaguá que me pergunta isso. E a resposta é simples. Feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. E antes tem o seu prazer na lei do Senhor. E nela medita de dia e de noite. E este aí, e pode ser você, pode ser eu, será como uma árvore plantada junto aos ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação apropriada, e tudo quanto fizer, presta atenção, Tony, tudo quanto fizer, prosperará, ou seja, tudo. Então, a corrupção nessa cidade, ela não vai mais se sobrepor à verdade. E nós estamos aqui, você está 10, eu estou há 6 anos, Tony, estou há 6 anos. E nesses 6 anos, nós trouxemos verdades aqui incontestáveis que mudaram histórias de uma sociedade inteira, como a dos meus queridos pescadores, lá na Ilha de Medeiros, São Miguel. Tantos pescadores que são meus amigos, Seu Brás, aqui. Mudamos, por meio de jornalismo, a história dos pescadores. Trabalhos portuários, redes portuários, foi outra briga. 5 mil pessoas receberam seu dinheirinho, Tony, que estavam sendo lesados. 2 cartórios aqui foram fechados, foram estatizados, teve um ex-juiz que foi preso, advogados, confusão, porque a verdade veio à tona. Eu lembro, Tony Lagos, você lembra disso? O dia que tinha uma grávida aqui na recepção da TVCI, eu estava ali na direção do jornalismo, quando me avisam, ó, tem uma menina que quer falar aqui, ela parece estar meio sangrando. Ela estava sangrando, Tony Lagos. Você ao vivo no programa aqui, uma câmera me pegou saindo aqui, levando ela no colo para o Hospital Regional do Litoral. A Paranaguá toda ficou empolvorosa. Eu cheguei no hospital com a menina no colo, 10 minutos depois o bebê nasceu. Aquele bebê iria morrer. O menino Túlio, quem não lembra do menino Túlio que quebrou seu braço? Foi para o regional, cortaram mais um pedacinho do braço porque infeccionou, inflamou tudo, ele estava com uma infecção generalizada e ia morrer. Nós conseguimos, por meio do jornalismo, levar ele para Curitiba, ele ficou numa câmara hiperbárica que fez com que ele tivesse a sua vida salva. Quantas denúncias? Lembra dos dedos de silicone do porco? Lembra, Tony Lagos? Como lembra? Em que as pessoas foram lá e colocavam os dedos de silicone para bater o ponto, para receber dinheiro. Quantas denúncias nós já fizemos aqui, Tony Lagos? E denúncias sempre com documentos, porque a verdade, ela machuca. Sim. A verdade é como uma espada de 2 gumes. Eu digo para você, Tony, que estou sendo perseguido por algumas pessoas, mas não ligo, porque bem-aventurado aqueles que são perseguidos por falar a verdade. E teve uma situação na Câmara de Vereadores, recentemente, na penúltima sessão, em que o vereador Marquinhos Roque, e aqui eu digo nome e sobrenome, eles ficam falando por códigos, eu falo nome e sobrenome, porque graças a Deus nunca ninguém me viu aqui na cidade fazendo nada errado. Eu ando de cabeça erguida aqui. E eu tenho um pai que se chama Oswaldo Eustáquio também, subtenente do Exército, subtenente de Infantaria. E eu digo para você que eu dormia de coturno quando era pequeno, que ele me ensinava que o infante tem que dormir de coturno. Um pai de 84 anos, subtenente do Exército, que se chama Oswaldo Eustáquio. A família Eustáquio é grande, a família Eustáquio toda
me mandando mensagens porque um vereador dessa cidade usou a tribuna para ofender o meu sobrenome. Queria que você chamasse eu pergunto para você o seguinte, isso não cabe como, não encaixa como decoro parlamentar? Não sei, vamos ver primeiro isso? Vamos ver? Vê se tem... Diretor, por favor, aí, você vamos tem ver. os trechos, em 3 minutos ele fala 5 vezes isso aí. Solta aí, por favor. Tem um blog aí de um rapaz que também faz parte dessa emissora de televisão, o Bostáquio, né? O blog do Bostáquio. Esse rapaz, mas o Bostáquio, ele voltou atrás. Eu não sei o que aconteceu com o Bostáquio, né? Deram um cala-boca, né, pro Bostáquio. Olha, é de se lamentar, porque a gente tem que separar as coisas bem certas, né? A Câmara de Vereadores é uma casa que precisa ser respeitada, né? Em primeiro lugar. Quem está lá foi eleito pelo povo. Então, eu acho assim, você tem que ter conteúdo para fazer uma crítica, para fazer uma observação, às vezes a crítica é construtiva. E eu quero dizer o seguinte, eu não me lembro nessa cidade de alguma emissora, me desculpe, alguém ter feito determinadas cobranças, como a TV faz, isso tem um preço? Tem. Isso custa caro? Custa caro. Porque daí as pessoas ficam desesperadas, ninguém estava acostumado, a turma dos 30 fazia a festa aqui do jeito que queria, por isso que a cidade está desse jeito. E hoje, quando vem uma emissora de televisão responsável, com jornalistas profissionais, que com documentos começam a levantar determinadas questões, isso deixa muita gente desesperada. Eu acho que é falta de decoro parlamentar, Oswaldo, quero que se comente isso também, porque daí você ofende uma família inteira. Nós estamos no campo da política, mostrando usando coisas. a tribuna da Câmara? Usando a tribuna da Câmara. Quer dizer, aí eu pergunto ao presidente da Câmara de Vereadores, isso pode? Pode usar a tribuna para falar supostamente palavrões e denegrir com o sobrenome de uma família? Porque se a gente começar a ir por esse caminho aí, nós estamos ferrados, hein? Olha, Tony, eu lamento, porque eu conheci o saudoso Mário Roque. Eu lembro que eu tive fazendo uma entrevista, fiz uma reportagem para a Gazeta do Povo, uma foto dele, quando ele ganhou a eleição passada. Extremamente respeitoso, jamais faria isso. E esse legado que os filhos dele, o Marquinhos e o Marcelo, deveriam seguir, infelizmente não tá aparecendo, porque eu tenho certeza que Mário Roque, saudoso, jamais faria isso. Lamento pelo que o Marquinhos fez. Está perdoado, Marquinhos, está liberado perdão para você já, porque eu não quero carregar isso para mim. Mas eu entendo já por que isso está acontecendo. Está acontecendo, eu vou pedir para o nosso diretor de imagens também, o Wilson Leandro, diretor de TV, e colocar o meu blog no ar, não o meu blog, colocar o resultado da última postagem que eu fiz. Por favor, põe no ar aí para a gente ver. Eu falei sobre o Marcelo Roque. O Marcelo Roque está com o processo dele para o Tribunal de Justiça. O alcance no meu blog foi de 24 mil, mais 16 mil, mais 9 mil. São 3 perfis no Facebook que eu tenho. Ou seja, quase 50 mil pessoas viram a notícia. Marcelo Roque pode se tornar inelegível em agosto. E o desembargador Luciano Carrasco já está com esse processo para a pauta. Ele pediu pauta, ele já tem o seu voto. Essa é a verdade. E qual é a verdade que as pessoas não querem que a gente conte? E eu tenho que contar para a população. E se alguém não quiser que eu conte, vem aqui e me fala que daí a gente para de contar. Porque eu não posso abrir mão da verdade. O Marcelo Roque ele foi condenado em primeira instância aqui por enriquecimento ilícito. O juiz condenou ele aqui. Ele agravou para o Tribunal de Justiça. Põe a imagem aqui do processo do Marcelo Roque no Tribunal de Justiça que está gravado, que os advogados do Marcelo Roque. Então o nome dele lá do processo. Réu, Marcelo Elias Roque. Esse é o processo. A Procuradoria-Geral de Justiça também já deu o parecer pela reprovação. Põe o parecer aí. A Procuradoria deu o parecer, o Marcelo Roque agravou, parecer, né, não é esse aí é o pedido da pauta do desembargador Luciano Carrasco, é o anterior, que a Procuradoria-Geral de Justiça dá um parecer contrário ao pedido de agravar, pelo conhecimento e desprovimento. A Procuradoria-Geral de Justiça, segunda instância do Ministério Público, observação, conhece e pede o desprovimento do agravo de instrumento dos advogados de Marcelo Roque. Então, em segunda instância, o Ministério Público já disse que não. E agora o desembargador
Luciano Carrasco, aliás, predestinado, né, pelo nome dele, o desembargador Luciano Carrasco, colocou paute-se. Põe aí pra gente, por gentileza, a tela que o desembargador pediu. Ó, já deferi os pedidos da Folha 519, na própria petição, de qualquer modo, vista em secretaria. Em seguida, paute-se. O que significa isso? O desembargador Luciano Carrasco já tem o voto dele sobre o enriquecimento ilícito de Marcelo Roque, que foi condenado em primeira instância, que a Procuradoria-Geral de Justiça deu parecer pela reprovação, e ele já tem o voto, que eu não sei qual é, mas ele já pediu paute-se. O desembargador só pode pedir para pôr em pauta quando já tem o voto. E são 3 que vão julgar. Então, nesse julgamento, que deve acontecer esse mês, porque já foi para a secretaria, o Marcelo Roque ele pode ser condenado, e daí ele tem que sair de eleição e contamina daí a chapa inteira, inclusive com o Arnaldo Maranhão, ou ele pode ser absolvido. E nós vamos dar notícia. E nós vamos dar notícia porque a verdade, ela liberta e a gente não pode fugir dela, Tony Lagos. Então, diante de tudo isso, por causa dessas verdades que a gente fala, talvez a gente tenha sido ofendido. Mas, repito, bem-aventurado é aqueles que são perseguidos por causa da verdade. E a gente não vai se calar. Eles podem nos perseguir, eles podem tentar nos machucar, eles podem tentar nos fazer mal, como já estão tentando fazer. Mas existe um Deus que nos protege, eu tenho essa convicção. E também fazemos tudo para isso. Então, a minha parte é isso, Tony Lagos. Não sei se você tem algo a dizer, porque nós também temos uma matéria que os próprios vereadores de Paranaguá pedem respeito. Pedem respeito, mas isso não pode mais acontecer. Eles não podem mais ofender minha família, nem a sua família, nem a família de ninguém aqui na cidade, porque a política passa. Dia 2 de outubro acaba tudo e as vidas seguem. Exatamente. Acho que você falou tudo aí, a gente vai acompanhar essa reportagem, não sei se tem mais alguma coisa para falar, mas a gente lamenta. A gente está falando muito aqui, né, em não baixar o nível, em trazer propostas, né? E não pode, esse nível não pode baixar por parte justamente das autoridades. Eu lamento muito, porque é um momento de eleição, a cidade não pode errar. Nós temos muitos problemas para serem resolvidos na cidade de Paranaguá, e não é com baixaria, com xingamentos e com postagens mentirosas e tanta coisa ruim que já começou a acontecer, né, para tentar desvirtuar a cabeça das pessoas, né, dos eleitores nesse momento. Eu acho um risco, mas o eleitor, acima de tudo, tem que estar muito atento, muito ligado em tudo que está sendo colocado, porque a turma está desesperada. Está desesperada e as notícias vão continuar sendo dadas, custe o que custar, porque a verdade, essa nós vamos perseguir e dela não abrimos mão. Um abraço para você, meu querido. E você pode acessar o blog do Oswaldo Eustáquio, pode dar um curtir na página do meu Facebook, que você vai estar atento às notícias, né? Blog do Oswaldo Eustáquio.